Olá amigos, saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberdade Brasil, seu canal de notícias. É sempre uma honra, é sempre uma satisfação tê-los aqui. E aquela pedida de sempre, deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário, dê aquela força aí para o canal. Peço a você aí o seu apoio, ok? A deputada federal Tabata Amaral está preocupada com a subida de Bolsonaro nas pesquisas. Eu não sei por que ela não esteve preocupada há mais tempo. Pode ser uma hipocrisia, porque as ruas falam. Ela deveria ser aí um pouco mais atenta e observar. As pesquisas já não têm mais como esconder a superioridade de Bolsonaro. E aí o que se vê é que, para não ficar tão feio, para não perder de vez a confiança, quem faz as pesquisas aí vai dando aquela ajustadinha, aquela acertadinha nos números, e aí começa então a parecer que tal candidato está diminuindo a diferença daquele um que estava bem mais longe. É isso que está acontecendo. Isso daí não é nada automático, não. Isso daí já é procedimento. Então eu acho que ela deveria estar por dentro disso, ou achar assim também, né? É uma suposição que eu acho que não só ela, mas mais pessoas deveriam estar atentas. E também ser coerente, observar que as urnas eletrônicas não irão mais ficar à mercê apenas de um grupo de pessoas escolhidas para conferir o término aí da votação, conferir os votos. As Forças Armadas estão de olho. E por fim ela tem que estar consciente que o povo, não o bolsonarismo como ela fala, mas o povo acordou, não tem mais lugar para a esquerda. Agora, a sugestão é que, como ela disse aí, que tem que ir onde o povo está, vá onde o povo está. Faça o teste, vá às ruas. Veja o vídeo e ouça o que ela diz. Mas tem dois pontos que eu queria estressar. Um deles é muito importante que a gente entenda que Bolsonaro não foi vencido ainda. Eu estou especialmente preocupada com as últimas pesquisas que saíram. E eu acho muito arrogante de nós que estamos na oposição a Bolsonaro assumir que ele já perdeu. Assumir que a nossa democracia já está muito bem obrigada. Não é o caso. E eu venho defendi por um bom tempo, que nós tivéssemos uma terceira via que pudesse furar essa polarização. Essa terceira via não se viabilizou. E aí, qual é a minha preocupação agora? E aí, ele respondendo em dois sentidos. Primeiro, se a gente entende que o cenário que vai se colocar é o de Bolsonaro versus Lula, Bolsonaro versus o PT, que a gente entenda que essa eleição não está ganha ainda, e que mais importante e mais difícil do que derrotar Bolsonaro vai ser derrotar o bolsonarismo e governar. Então, não basta apenas ganhar, o que eu ainda acho que está em perigo, e a gente tem que descer do salto e tem que ir para a rua conversar com as pessoas. Então, é por isso que eu defendo uma frente ampla. Se o cenário é Lula e Bolsonaro, que a gente tenha do lado da democracia, do lado contra Bolsonaro, o maior número possível de partidos, que a gente consiga agregar o maior número possível de pessoas, com um projeto de união, com um projeto de reconstrução do Brasil. E aí eu vou para o segundo tempo. A gente, quando tem apenas dois candidatos, como foi em 2018, que se destacam, a gente não tem programa. Que cada um dos dois defende, obviamente, minha escolha sempre é contra Bolsonaro, é assim desde 2018, mas qual é o programa de geração de empregos? Qual é o programa de recuperação da educação? Pode parecer uma discussão secundária, mas não é, porque é com um programa que a gente vai conseguir quebrar essa polarização e unir as pessoas. E eu vejo novamente a gente falando de nomes, a gente falando de partidos, mas a gente não falando de programa. Eu acho que na hora que vier um programa de é assim que a gente vai combater a inflação, é assim que a gente vai combater a fome, a gente tem muito mais capacidade de unir as pessoas em torno desse programa. E agora vem ele, o pré-candidato Sérgio Moro.
O Sérgio Moro tinha tudo para fazer um trabalho de excelência para o país. Era um homem que Bolsonaro depositou toda a confiança. Mas, na visão de muitos, ele deixou a vaidade e a ambição falar mais alto. Se dispôs agora a disputar a presidência da República, se colocando como a tal terceira via. Mas, infelizmente, ele se autodivulga proferindo inverdades. Olha, vou dizer aqui com muita humildade, né? Não faça isso, não aposte num governo que não deu certo, não está dando certo. Um governo que não entregou emprego, não entregou o crescimento da renda, deixou descontrolar a inflação. Um governo que enfraqueceu o combate à corrupção e permitiu a volta do Lula e do PT. E não se esqueça que hoje, né, votar em Bolsonaro é eleger o Lula no segundo turno, né, porque é isso que vai acontecer, dada a rejeição que foi criada pelo presidente por tantos e tantos erros na pandemia, na economia e nesse enfraquecimento do combate à corrupção. Como ele disse ali, em humildade, isso é falta de humildade da parte dele. Quando ele diz que o governo do presidente Bolsonaro não está dando certo. Será que ele esqueceu de tudo que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo? Quantas adversidades teve o governo do presidente Bolsonaro? Pandemia, seca, o sistema trabalhando contra o governo, agora a guerra, enfim, tudo isso que você sabe que aconteceu no governo do presidente Bolsonaro. Ele cita aí que não criou empregos. Com pandemia e tudo o que aconteceu, foram criados mais de 3 milhões de empregos. Sem contar com fica em casa, fecha tudo, economia vê depois. Só lembrando que falam-se de milhões de desempregados, mas isso tudo em função da má educação oferecida por governos anteriores ao país, o que contribuiu para uma grande quantidade de pessoas despreparadas para a vida. E hoje não tem como se empregarem. Pessoas que, em função da má educação, não conseguem preencher um currículo para enviar para uma empresa. Pessoas aí que não têm qualificação. Portanto, é maior a oferta do que a demanda, por falta de qualificação, por falta de mão de obra qualificada. Tudo isso em função da má educação dos governos anteriores. Então, não adianta culpar o governo atual, maior culpa é de governos anteriores. Ele fala ainda do não crescimento de renda. O PIB teve um resultado positivo que muitos economistas não esperavam. Deixou descontrolar a inflação. A inflação é mundial. A crise é mundial, não é só no Brasil. Enfraqueceu o combate à corrupção. 3 anos de governo Bolsonaro sem corrupção. Por isso que todos veem que ele trabalha com as inverdades. Permitiu a volta do Lula e do PT. Aí ele se recusa a responsabilizar quem anulou os processos do Lula. Por que será? Interrogação. E comparar Bolsonaro a Lula é uma hipocrisia que só existe nele. Ele fala de erros na pandemia, mas quem administrou a pandemia foram governadores e prefeitos. Claro que muitos erraram na intenção de acertar, mas isso não cabe responsabilizar o presidente Bolsonaro. Foi retirada a autonomia do presidente. Prova disso foi que em determinado ponto da pandemia, em que tudo estava fechado,
o presidente determinou a abertura de barbearias, salões de beleza, academia e outros segmentos, mas recorreram ao judiciário que mandou fechar tudo de novo ou nem abertos foram. Então, gente, é mais um que não merece um nada de credibilidade. Se agora não se une com a verdade, imagine se conseguir o objetivo. Assim como a deputada em sua fala cita aí programa para geração de empregos, programa de recuperação da educação, combate à fome, à inflação. Parece que assim como o pré-candidato da terceira via, ela também está em um mundo só de maravilhas, não passa por crise alguma. Não se viu nenhum esforço da parte dessas pessoas para auxiliar o povo que vem sofrendo aí com tanta coisa ruim. O que se viu foi, sim, bater no presidente constantemente, como agora, em suas falas. Imagine se o país estivesse com eles no poder. Deus livre o Brasil dessa gente. Era isso para hoje, meus amigos. Muito obrigado pela sua atenção. Conto com a sua colaboração aí, se inscrevendo, deixando aí o seu joinha, o seu gostei, comentando, compartilhando, para que o canal ganhe relevância. Te agradeço muito, te desejo as bênçãos e as vitórias de Deus e aquele abraço.